Julho foi mais um mês marcado pelo desenrolar da novela tarifária de Donald Trump. A confirmação de tarifas relativamente menores do que o inicialmente indicado contribuiu para alimentar o apetite ao risco nos mercados, principalmente nas bolsas. Mas quanto mais a gente avança nesse xadrez tarifário, mais se torna importante diferenciar o joio do trigo. Ou seja, lembrar que essa dinâmica vai impactar países de maneira distinta, a depender de fatores como a dependência dos Estados Unidos no comércio para esse país, a relevância do comércio internacional para a economia do país como um todo e, por último, a magnitude do acordo, especialmente aí um novo patamar tarifário. Nesse ambiente, volta a ganhar força a preocupação sobre o impacto das tarifas nos preços lá nos Estados Unidos. Isso porque, enquanto essas tarifas já estão vigentes e contribuindo para os cofres públicos, a gente ainda não vê esse aumento nos custos de importação refletido com clareza na inflação no país, mesmo que a gente já veja alguns sinais iniciais. E a temporada de resultados do segundo trimestre indica que esse impacto também não está sendo sentido até agora no lucro das empresas. Mas uma hora ou outra esse efeito vai aparecer. E a mensagem dura do Banco Central americano na reunião de julho reforçou esse ponto. Esses juros altos por mais tempo da mensagem do presidente do Banco Central, o Powell, eles perderam certo protagonismo depois que dados fracos de mercado de trabalho acabaram surpreendendo os investidores, mas não o suficiente para uma nova onda de enfraquecimento do dólar no mundo. Na mesma linha, a temporada de resultados, que foi bastante forte, ela mostrou como o excepcionalismo das empresas americanas segue longe de perder relevância na alocação global, especialmente em se tratando de tecnologia e inteligência artificial. Assim, embora a busca por ativos e mercados além dos Estados Unidos siga presente, aquela tal da rotação, com destaque inclusive para a aproximação econômico-diplomática de países além da esfera norte-americana, essa dinâmica perde força relativa. Enquanto isso, no Brasil, depois de um período fora do xadrez tarifário de Trump, a gente foi surpreendido com o anúncio de tarifas de 50%, colocando em risco o fluxo de capital estrangeiro para cá, que tem sido essencial, especialmente para a nossa bolsa nesse ano. O anúncio de isenções para boa parte dos produtos reduziu parte da piora da percepção de risco, mas a incerteza ela seguiu no ar e principalmente no palco político, depois também da prisão cautelar do ex-presidente Bolsonaro. No meio disso tudo, o tema fiscal acabou perdendo um pouco de protagonismo, mas não sem novos capítulos, que reiteraram que o desafio estrutural das contas públicas vai seguir presente, mesmo que o governo feche as contas no azul, que é provavelmente o que vai acontecer nesse ano. Nesse cenário, o Banco Central manteve os juros em 15% ao ano, reforçando o tom de cautela diante de tanta incerteza, e que os juros altos devem permanecer por um período prolongado. E bom, no meio disso tudo, o que a gente está vendo para as nossas carteiras de alocação? É com vocês, Gabi. Não realizamos mudanças nos percentuais sugeridos para as classes de ativos em nenhuma das 3 políticas de investimentos das carteiras de alocação, somente ajustando marginalmente para cima de 2 para 3 anos a duration média sugerida para exposições em renda fixa pré-fixada. Em nossa visão, as carteiras estão calibradas para atravessar um período que não deverá ser tão prolongado de estabilidade de política monetária em terreno restritivo, que oferece carregos nominais e reais atrativos para o longo prazo, mas que enfrentará incertezas macroeconômicas e geopolíticas globais de curto prazo, além dos desafios políticos e fiscais locais. Atravessar esse período com portfólios equilibrados, sem exposições excessivas a estratégias de ganho de capital, pode ser chave para seguir obtendo uma excelente relação de retorno ajustado ao risco. Como destaque, vale ressaltar a renda fixa pós-fixada, que representa mais de 2/3 da alocação na carteira conservadora, enquanto renda fixa e inflação vai ganhando mais espaço nas carteiras das políticas moderada e sofisticada, chegando a 30% de alocação nessa última. Em menor proporção, a alocação em renda fixa pré-fixada tem seu papel fundamental, principalmente em caso de uma melhora do cenário à frente. Na renda variável Brasil, seguimos cautelosos do curto prazo, mas otimistas no médio e longo prazo. Já na renda variável global, mantemos uma alocação abaixo da considerada neutra, com alguma preferência por ações norte-americanas que têm mostrado resiliência mesmo com os desafios macroeconômicos atuais. Multimercados e alternativos, em diferentes doses para os diferentes perfis, ajudam na diversificação e eficiência das carteiras. Se quiser ver mais detalhes sobre as carteiras recomendadas de alocação e as nossas publicações,
Clica no link da descrição ou acesse a página de conteúdos da XP clicando no menu Análises, Alocação. Agora, Raquel, é com você de novo. Começando pela Bolsa Brasileira. Nessa classe, o destaque de agosto fica para a redução relativa do beta das nossas carteiras, ou seja, um risco um pouquinho menor. Isso porque, apesar do ruído tarifário entre Brasil e Estados Unidos ter caído um pouco nas últimas semanas, desde principalmente o anúncio das mais de 700 isenções, o cenário continua bastante imprevisível, tanto aqui no palco político doméstico quanto lá fora. A prisão cautelar que eu mencionei do ex-presidente Bolsonaro ilustra essa dinâmica incerta por aqui, assim como as idas e vindas nas negociações de Trump com países como China, Canadá e Índia ilustram a imprevisibilidade do cenário global. Mas reduzir o risco relativo não significa reverter a direção que a gente vinha trilhando nos últimos meses nas nossas carteiras, rumo a setores e empresas mais sensíveis ao ciclo econômico, diante da virada do momento monetário que a gente vê, com expectativa de um ciclo de quedas da Selic sendo precificado lá na frente. Por isso, a gente continua a favorecer nomes de alta qualidade com um balanço sólido, equilibrando o portfólio de ações diante de uma possível reversão do fluxo estrangeiro que tem sido tão importante como eu comentei, ao mesmo tempo em que a gente vê a recente correção, ou seja, a queda da bolsa, como oportunidade para aumentar a exposição nessa classe. Na renda fixa, os CDBs ganham o destaque no mês nas nossas carteiras. Por quê? Porque a gente vê esse tipo de ativo como menos exposto às mudanças regulatórias recentes, ao menos por enquanto, quando comparados a títulos isentos. Esses títulos, como debêntures incentivadas, CRIs, CRAs e até títulos bancários como LCIs e LCAs, eles têm visto um movimento de queda dos spreads, que se refere à diferença da taxa desses títulos para os títulos soberanos, tanto por conta da demanda alta por renda fixa em um ambiente de Selic elevada, quanto por conta da busca por esses ativos isentos antes da nova regra entrar em vigor no ano que vem. Assim, com taxas atrativas e cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, os CDBs podem oferecer boas oportunidades para captura de ganhos nesse momento e são o nosso destaque em agosto. Por fim, na renda variável global, não teve outra. O destaque do mês ficou para a temática de inteligência artificial. A gente entende que esse tema transcende as fronteiras, os setores e as classes de ativos, e ele se torna cada vez mais uma alocação inevitável, estando presente em todas as nossas recomendações para alocação global, top ações, top dividendos e ETFs globais. Vale destacar que aqui a gente não está falando só das Big Techs americanas, apesar de elas terem sim um espaço importante nesse ambiente. Mas a gente vai além, a gente olha para a inteligência artificial em toda a cadeia produtiva e buscando empresas que conseguem otimizar resultados em áreas que vão desde o desenvolvimento de chips, passando pela geração de energia e até comunicação. Por fim, a gente mantém a nossa recomendação regional de uma alocação abaixo do neutro nos Estados Unidos, destacando também regiões como China e Europa, mas sem que isso signifique não ter bolsa americana, e não pode esquecer. E em termos setoriais, a gente segue destacando o setor financeiro e tecnologia. É isso, pessoal, por hoje eu fico por aqui e a gente se vê no mês que vem.